A reforma tributária foi aprovada e está em todos os canais de notícia e repercutindo nas redes sociais. Mas o que você precisa saber para não ficar perdido nesse momento? É sobre isso que eu vou falar nesse vídeo. Se você não me conhece, eu sou o Odacil Júnior, a minha empresa é a PEC Contabilidade e eu me dedico ao universo tributário estudando e entendendo como fazer para que você pague o menor imposto dentro da lei. Vamos lá? A primeira coisa que você precisa saber é que a reforma tributária aprovada não tem vigência imediata. O que foi feito foi uma alteração estrutural na ideia e agora sim vão ser editadas as leis que vão definir regras específicas e os impactos que vai ter em cada atividade, em cada segmento. No Brasil funciona assim, são as leis que determinam como você deve pagar os impostos. E o que foi alterado e aprovado nesse momento foi uma alteração na nossa Constituição Federal, que é a ideia. As leis elas devem se limitar ao que a ideia instruiu. Então o que vai acontecer agora? Durante esse início de 2024 e daqui para frente, vão ser editadas uma sequência de leis que vão especificar todas as regras, todas as alíquotas e os impactos que vão ter nas empresas e nas atividades. Portanto, não há motivo para pânico nesse momento. Nós temos que entender o quê? Organizar a empresa para estarmos preparados para essas legislações que vão ser editadas e entendendo os impactos que elas vão ter. Começa agora uma fase de transição e preparação que vai de 2024 até 2033. Então olha só, é um longo prazo que vai ser percorrido até que a reforma tributária cumpra todos os seus objetivos. Então nesse momento nós vamos ter que fazer o quê? Preparar legislações, então vai ser editada uma série de leis, nós vamos ter que entender os impactos econômicos da oneração e desoneração que essas leis podem vir a proporcionar para determinadas atividades. Nós vamos ter a adequação de todo o funcionalismo público, ali, os órgãos envolvidos para recepcionar as informações, transitar informações dos governos, municípios, enfim. Nós vamos ter que adequar todos os softwares gerenciais para poder atender essas novas exigências. As empresas vão ter que se planejar e prestar informações nesse novo modelo. Nós vamos ter, concomitantemente, daqui até 2033, a vigência de dois modelos simultaneamente, o modelo atual e o modelo novo sendo implementado aos poucos. Então tudo isso vai dar muito trabalho, mas no momento nós não conseguimos dimensionar ainda os impactos, e quando eu digo no momento é o que foi divulgado, o que nós temos disponível para analisar, tá bom? Então é claro que uma reforma tributária, como foi feita a alteração estrutural, seria muito interessante já existir as legislações que vão dar suporte para a ideia, mas não temos isso. Isso vai ser construído, vai ser pensado, vai ser feito agora ao longo de 2024. E os impactos, os primeiros impactos, eles vão ser percebidos em 2026, que é quando começa a fazer os primeiros cálculos já na nova sistemática, em paralelo com a vigência da legislação atual. Então, nós temos aí que preparar a nossa empresa para que ela tenha condições de ser analisadas para esses possíveis cenários. E quando eu digo preparar a empresa para ter condições, você tem que fazer o que você sempre deveria ter feito. É manter controles gerenciais organizados, não misturar as informações da sua pessoa física com as informações da empresa. Ou seja, você tem que ter controles fidedignos ali, utilizar a sua empresa para os próprios fins que ela tem. Você tem que entender a precificação do seu produto, se você tem ali um controle realmente efetivo para entender qual é o custo daquilo que você vende ou do serviço que você presta. Então, conseguir ter isso organizado vai permitir que, conforme as novas regras forem saindo, as leis forem sendo editadas, nós possamos olhar para a sua realidade, para os números que você tem organizado e projetar cenários possíveis e encontrar os melhores cenários para que você pague o menor imposto, ok? Então, a sua preocupação nesse momento tem que estar concentrada em organizar a sua empresa, ter os números na mão, tá bom? Então você pode pensar, Odacil, e o que foi aprovado então? Não dá para saber nada, não tem como saber se tem impacto nenhum? Tem, claro que tem. Na ideia está determinado algumas condições, algumas modificações que vão ser feitas. E nós podemos, por exemplo, entender que nessa nova sistemática, o que se objetiva é que você não pague mais imposto em cima de imposto. Ou seja, quando você participar da cadeia produtiva vendendo ou prestando serviços, você vai poder utilizar créditos daquilo que você está adquirindo ou serviços que lhe foram prestados. Ou seja,
você vai receber créditos e vai transferir créditos para frente. E o que isso mostra para nós com a experiência prática de hoje? Que se você vai receber créditos ou vai transferir créditos, o fisco vai querer saber exatamente se você está fazendo a transferência ou recebendo esse crédito de maneira correta. E como é que ele faz essa verificação? Com documentos. Ou seja, mais do que nunca vai precisar você ser organizado. Então, você tem uma empresa Simples Nacional e pensa assim, empresa Simples Nacional, eu pago imposto do faturamento, então não estou muito preocupado em registrar despesa, fazer controles gerenciais. Então, entenda o seguinte, você estando no Simples Nacional e tendo a possibilidade de transferir créditos, agora o fisco sim vai querer ver toda a tua operação, ele vai tentar calcular, ou seja, ele vai calcular esses créditos que você está transferindo e ele vai olhar para a sua documentação. Se você estiver desorganizado, você já se colocou em risco, porque o fisco vai te questionar, possivelmente vai glosar, vai te cobrar, vai te multar, enfim. E aí, nesse cenário, entendemos que o lucro presumido, que é onde você paga imposto também do faturamento, pura e simplesmente, onde as despesas não têm efeito tributário, ele pode vir a ser pouco utilizado ou pouco interessante nesse novo cenário. Então, reforço mais uma vez aqui, ter os números da sua empresa na mão, controle de estoque certinho, o controle financeiro, saber certinho a precificação, o custo do seu produto, a rentabilidade, vai ser muito importante nesse momento para que nós possamos traçar quais são os melhores cenários, tanto para recepção de crédito, transferência de crédito, enfim, tudo isso, tá bom? Então, fica aí a minha dica. Essa reforma tributária veio com duas promessas principais. Uma, de simplificar toda essa parafernália que nós temos de complexidade e de reduzir os impostos. E ao que tudo indica, não vai atingir nenhum objetivo e nem outro. Por quê? Com toda essa sistemática que eu acabei de dizer, você vai ter que ter um controle maior do que nunca teve. Um controle muito rigoroso. E cálculos que também não vão ser tão simples assim. Em relação à desoneração, tudo indica que o que está por vir vai ser uma oneração. Talvez um setor ou outro específico possa ser desonerado, mas no geral a perspectiva e a expectativa que nós estamos observando é que vai ter aumento de carga tributária. Então vamos ficar atentos a isso. E por último, dizer que vai ser um período difícil, um período penoso aí para as empresas e para todos os prestadores de serviço envolvidos, seja a contabilidade, seja a consultoria tributária, seja as empresas de software, enfim, a gestão gerencial, todos esses controles, vai ser um período muito difícil. Por isso a necessidade de você se organizar agora, a legislação vai ser feita por etapas, a implementação vai ser feita por etapas, então aproveite agora e também faça por etapas a organização da sua empresa. Entenda os custos diretos, os custos indiretos, gestão do pessoal, a precificação, faça por etapas essa organização e tenha os números na mão, porque à medida que for evoluindo a legislação, nós vamos analisando os números da sua empresa e traçando o melhor cenário, tá bom? Então quero que você participe comigo nesse vídeo, deixando aqui nos comentários as suas dúvidas. Isso vai fazer com que eu traga aqui novos vídeos com novas informações que vão atender você aí a resolver as suas dúvidas, tá bom? Estou acompanhando a reforma tributária em tempo real para trazer a melhor forma para os meus clientes pagarem seus impostos, se organizarem e se anteciparem, tá bom? Então se esse conteúdo fez sentido para você, te ajudou de alguma forma, eu peço que você se inscreva aqui no canal, já curta e compartilhe com seus amigos, tá bom? Até o próximo vídeo.